Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nesse período remoto, né, a gente vai fazer uma série de videoaulas aí para vocês ensinando algumas configurações de ambiente e também alguns conteúdos de revisão aí sobre o que a gente tem aprendido na parte técnica, tá? Então, para começar, vamos configurar aí o nosso ambiente instalando o VS Code, né? Então, se você não tem o VS Code instalado em sua máquina ou se você não sabe como fazer isso, a gente vai fazer agora um tutorial simples de como fazer essa instalação, tá? Então, primeiro vou abrir aqui o Chrome, nosso navegador, e vou acessar o site do VS Code. No próprio Google mesmo, se você digitar VS Code, ele já te dá aí o primeiro link, né? code.visualstudio.com. Então, vou clicar aqui. E aqui nessa tela, aqui a gente já consegue ver, né, enfim, a interface do VS Code. E aqui basta você clicar aqui em Download for Windows, se você estiver no Windows. Ou, se você clicar nessa seta, você consegue ver aí as versões para outros sistemas operacionais, como o Linux ou o macOS, por exemplo, tá? Então, vou escolher aqui para o Windows. Vou baixar o instalador. Então, ele está baixando aqui, são uns 56 MB. Só aguardar finalizar o download e a gente já começa a fazer a instalação, tá? Terminando, quase acabando. Acabou. Agora é só clicar aqui para iniciar a instalação. Então, estou clicando aqui, ele vai executar aí o instalador. Um detalhe importante, tá? O VS Code, por padrão, já vem selecionado o idioma inglês, tá? Pode reparar que o português não está instalado aqui. Você tem a opção depois de instalar uma extensão com o pacote de idiomas, enfim, da nossa língua, o português. Eu, particularmente, não recomendo você alterar para o português, porque nas empresas você vai encontrar geralmente na versão em inglês mesmo, tá? Então seria o ideal você manter no inglês, até para você se acostumar com a interface. Então, ok. E aqui a gente continua a nossa instalação. Aceita os termos, tá? Aqui todos os termos, a licença, enfim. Next. Ele já te mostra o local onde você vai fazer a instalação. Next. Next. É bem simples a instalação. Eu só vou marcar essa opção aqui, que é Create a Desktop Icon, tá? Que é para ele criar um ícone aqui na nossa área de trabalho. Next. Install. E aí é bem rápido a instalação, é bem simples, até porque o VS Code ele é uma ideia bem pequena, né? Mas é muito rica em recursos. Então, não é à toa que ela é a mais utilizada aí, talvez, no mundo, tá? Em todo lugar você ouve a galera falando que está utilizando o VS Code. Então, já finalizamos a instalação, só inicializar ele aqui. Ele está abrindo. Aqui. Bom, então temos aqui a nossa interface do VS Code instalada. Eu vou só fechar isso daqui. Eu geralmente desmarco essa opção porque ele abre aqui essa tela de welcome, né? De boas-vindas. Então tem essa opção aqui, né? Show Welcome Page on Startup. Eu gosto de desmarcar isso porque senão toda vez que eu abrir o VS Code ele vai abrir essa tela, tá? Então eu desmarcando essa opção ele não vai abrir na próxima vez. Fecho aqui e aqui a gente já tem o nosso ambiente para trabalhar. Aqui no lado esquerdo, né, superior esquerdo, nós temos esses 5 ícones aqui. O primeiro deles é o Explorer, tá? Onde eu defino quais são as pastas que eu vou estar trabalhando nos meus projetos. Então, eu posso criar uma pasta, por exemplo, na área de trabalho e abrir ela dentro do VS Code por aqui. Tem o botão Open Folder, ou se eu fosse, por exemplo, no File, Open Folder, tá? Tem até o atalho Ctrl+K, né? Mas antes da gente, enfim, seguir para essa etapa de abrir de pastas, enfim, eu vou pedir para vocês olharem o último ícone aqui, que é o de extensões. E eu vou ensinar vocês aqui a instalar algumas extensões que são bem legais aí para ajudar o nosso dia a dia de trabalho. Lembrando, elas não são obrigatórias, mas são extensões que eu geralmente utilizo e acho que elas facilitam muito a minha vida como programador, tá? Então, por exemplo, a primeira extensão que eu gosto de instalar é mudar o tema, tá?
a aparência do meu VS Code, essa padrão eu não curto muito. Então eu gosto muito de instalar essa daqui, que é a Drácula. Então, essa opção aqui é o Drácula oficial, a primeira extensão que aparece. Tá? Então vou clicar aqui em instalar. Ele já deu uma mudada na interface. E aqui você tem as duas opções, o Drácula e o Drácula Soft. Eu gosto dessa primeira opção aqui, que é o Drácula. Tá? E aí ele já mudou um pouco a interface do meu VS Code. Lembrando, é opcional. Você pode escolher outros temas pesquisando aqui nessa barra do Extensions. Tá? Então vou deixar o Drácula instalado. Vamos procurar uma outra extensão. Uma que eu acho bem legal é uma extensão para ícones, tá? Que é o Material Icon Theme. Esse carinha aqui, é o primeiro aqui, ele é legal por quê? Então imagina que você está criando um arquivo HTML, então index.html. Você vai observar que ao lado ele vai mostrar o ícone do HTML para você. Então, por exemplo, o ícone do HTML é esse daqui. Então, de acordo com a extensão do arquivo, ele já coloca o ícone do lado. Isso é legal quando você tem um projeto muito grande e você quer saber do que tipo é aquele arquivo. Tá? Ele tem uma biblioteca de ícones aí, como vocês podem observar. Então, é só instalar essa extensão também. Ela é bem simples. E quando você criar os arquivos, ele já mostra para você os ícones de cada tipo de arquivo. Então, só selecionar essa opção aqui em cima, Material Icon Theme, e já está ativa também. Uma outra extensão que eu gosto pra caramba de utilizar é a Rainbow Brackets. Qual que é a ideia dessa extensão? Ela é a primeira aqui também. O próprio ícone dela já mostra um pouco disso. Então, quando você está trabalhando com linguagem de programação como JavaScript ou, enfim, qualquer outra linguagem de programação, você costuma trabalhar bastante com abertura de chaves, abertura de parênteses, né, colchetes, enfim. E ele cria cores diferentes para esses colchetes, para esses parênteses e para essas chaves. Qual que é a ideia? Quando você, por exemplo, constrói uma função, e aí você pode ter outras funções dentro dela mesma, e aí você vai abrindo muitos parênteses. Para você saber onde um parênteses abriu e onde ele fechou, ele coloca em cores diferentes. Justamente para você ver se você não esqueceu de fechar algum parêntese. Tá? Então é uma extensão bem legal e ajuda muito no dia a dia. Serve também para você ver se você abriu uma chave, onde você fechou, se você esqueceu de fechar, enfim. Então vou instalar essa extensão também, que ela é bem legal aí para a gente utilizar. Feita a instalação dessas três extensões, acho que é o suficiente por enquanto. Tá? Então aqui a gente já consegue ver, se eu for criar um arquivo, eu já consigo ver o ícone desse arquivo. Então, só para coisa rápida, que eu vou criar uma pasta na área de trabalho só para a gente brincar um pouquinho aqui. Tá? Então, vou criar uma pasta aqui e vou chamar ela de intro, de introdução. Vou abrir essa pasta no VS Code, então Open Folder. Como ela está na minha área de trabalho, cadê a área de trabalho aqui? Apanhando aqui com o meu computador, área de trabalho. Intro, seleciono a pasta. Beleza, eu vejo aqui a pasta intro criada, né? Então, se eu for aqui em New File para criar um novo arquivo, eu poderia criar um arquivo index.html. Percebe que quando eu já coloquei o .html, já apareceu o ícone do HTML? Olha, se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, CSS, ele já me exibiria o ícone do CSS. Se eu tivesse colocado aqui JavaScript, né, já cria o ícone de acordo com a extensão do arquivo. TypeScript, o ícone do TS. Sei lá, C#, Java. Então ele já mostra os ícones de acordo com a linguagem que eu estou trabalhando. Tá? Então vou criar aqui um arquivo JavaScript, pode ser? Sei lá, um teste.js. E aí, ele já criou o arquivo para mim. Eu poderia criar aqui uma variável x recebendo o valor 10. Né? E poderia dar um console.log x.
Observe que os parênteses desse método console.log já estão em amarelo, né? Então, se eu tivesse abrindo outros parênteses aqui embaixo, ó, olha só, abri um parêntese, ele já mostra onde fecha. Abri outro, vou abrir outro aqui dentro. Pode ver que ele já coloca em vermelho. Vou abrir mais um, verde, e assim por diante. Ele vai colocando cores diferentes para os meus parênteses. Então, eu sei, por exemplo, onde um parênteses começa e onde ele termina. O mesmo funciona para chaves, né? Olha só, deixa eu apagar isso aqui. Para chaves. Tá vendo? Ele coloca em cores diferentes aí para identificar e ficar fácil o entendimento. Para os colchetes a mesma coisa. Tá ok? Então é isso, pessoal. Só para a gente entender aí como que funciona, enfim, a instalação simples do VS Code e de algumas extensões básicas aí que a gente costuma utilizar no dia a dia, tá ok? Lembrando que essas extensões são extensões opcionais, você não é obrigado a utilizá-las, tá? Mas fica aí uma dica legal e eu acho que vai ser bacana aí para os estudos de vocês. Perfeito? Então é isso, bons estudos e nos vemos na próxima videoaula.